Boa noite para todos e todas. É um prazer estar aqui. Eu vou começar hoje agradecendo ao Galpão Siniorto, Chico, Lídia e ao Bernardo pela oportunidade desse encontro. Eu estou muito feliz por ser uma das selecionadas junto a tantos artistas para essa mostra Reencontro. Esse sonho que todos nós estamos esperando, né? Reencontro ao vivo. Mas enquanto o estado pandêmico não permite, né, a gente está aqui. Bom, eu estou aqui, a gente está nessa mediação. Espero que vocês estejam aí bem. Eu quero também agradecer a todas as pessoas que de algum modo estiveram comigo em Exília. Ana Luísa Santos, Lucas Moraes, Manu Pessoa, Lucas Pradino, Núbia Fernamo, Jéssica Laureano, Tiane Nascimento, Silvana Stein, Daniel Carneiro, Camila Félix, Regina Gans, Jonathan Horta Fortes, Nicole Partos. São pessoas que de algum modo ou estão no projeto ou passaram pelo projeto. Também quero agradecer ao Danilo, que é meu ponto, então se de vez em quando eu der uma paradinha, pode ser que eu estou escutando o Danilo. Ele está aqui por trás dessa live, invisível, né, Danilo? Eu vou começar também explicando um pouco o que é a proposta de hoje, alinhando as nossas expectativas aqui. Eu vou partilhar aqui a exposição, né? Eu vou expor o processo criativo de uma peça. Essa peça se chama Exília. Essa peça não estreou por causa de uma pandemia, então eu comecei a desenvolver vários materiais a partir do processo criativo. Eu escrevi um artigo e eu vou ler uma parte desse artigo para vocês, articulando o meu pensamento, né, sobre esse processo criativo. E também, ao final dessa leitura, eu vou mostrar algumas imagens de ensaio em vídeo e também algumas fotografias. Eu vou ler aqui um texto, mais ou menos uns 20 minutos, um pouquinho mais. E se vocês tiverem alguma questão, vocês podem colocar no chat, que eu posso ler, porque eu tenho aqui acesso ao chat. Ou se eu me perder também, o Danilo pode me ajudar a colocar alguma questão. Eu vou falar rapidamente que a mostra Reencontro ela vai acontecer no ano que vem ao vivo e eu vou fazer a peça, né, na mostra Reencontro, e eu optei por fazer essa exposição hoje porque por eu não ter também um material cênico assim para gravar sobre gravado, né, da peça, mas principalmente também para mostrar esse processo por trás, né, desse processo criativo. Então é isso, se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem no chat que no final a gente conversa. Eu vou, então, como eu disse, ler um texto. Foi um artigo que eu escrevi, então é parte desse artigo. Eu escolhi alguns pontos para partilhar com vocês. Trocando segredos. Eu vou falar do processo de criação de Exília dentro do contexto de vida que possibilitou o trabalho existir. É a minha vida e é um processo de cura. É uma necessidade de confessar para qualquer pessoa disposta a me escutar. Desejo, como diz Glória Anzaldúa, repolitizar feridas. E eu pergunto, como me libertar de uma estrutura cis-heteronormativa colonial? Exilar-me, não do mundo, mas de uma ideia de um mundo, tem sido a chave para uma transformação pessoal e social, no sentido de que afeta os espaços em que me encontro, no desejo de construir uma dissidência que permitirá
permitirá produzir um pensamento crítico sobre estar nesse mundo. Sou constituída de muitos encontros. Ninguém pede para nascer. Alguns desses encontros sou capaz de enxergar, outros me assombram nos sonhos. Saber-me violentada, impedida, silenciada hoje é, em certo sentido, motor para deixar de imaginar um status família que traz consigo uma ideia de futuro único, esperançoso e reprodutor, que enseja a posse subjetiva do meu útero. Mulher, por isso mãe, por isso compreensiva, por isso guerreira, por isso objetificada, por isso santa, por isso bondosa, por isso, por isso, por isso. Em Exília, me pergunto se a violência sexual misógina ao meu corpo criança foi um projeto de silenciamento para o meu próprio bem. Adestramento e manutenção de um projeto colonial. Somos ainda as fêmeas selvagens? Ou somos as boas esposas brancas endossando o projeto capitalista do Pai Todo-Poderoso? Com uma falta de projeto para o futuro, com uma dor imensa durante um processo de luto, Exília nasceu de algumas perguntas. Quem estou eu agora? Como meu corpo está nesse momento? O que consigo relatar dessa minha experiência de presente? Repeti essas perguntas muitas e muitas vezes. Elas funcionaram como uma necessidade psicofísica. Apareceram antes mesmo de eu formular essas palavras que saem para o mundo e que eu escuto. O processo de criação tem sido uma busca de tornar-me outra daquilo de que fui constituída. 2016. Me separei e fui demitida. Mal imaginava que esses eram detonadores de um processo intenso de mudanças. Cortei meu cabelo, fiquei cansada, perdi os cartões de banco, não lembrava as senhas, esqueci de fazer a declaração do imposto de renda. Mas foi ali que começaram os primeiros esboços de um possível trabalho cênico que nem mesmo eu saberia como se daria, sem produção, sem ideia de produtividade. No início, apenas eu e minha vontade insana de chorar, e também uma necessidade insana de compor. Algumas sonoridades de Exília vêm do som da rabeca. Comecei então tocando a rabeca, instrumento musical que se tornou expressão de um sentimento de perdas e dores. Saía pelo som. Algumas vezes por semana eu ia para uma sala de ensaio e movia o corpo para expurgar essa mesma dor e para viver esse luto. 2017. Ainda prostrada, dirigindo espetáculos e indo para salas de ensaio e de trabalho. Foram várias salas em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio, em sala de casa de amigos, de amigas. Mas eu só queria ficar na cama ou no chão, fazendo exercícios de autoobservação, lentos. Queria ler, escrever, tocar, cantar, mover, mas tudo muito lento. E era só para mim, mais do que para outras pessoas. O tempo por fora corria, mas dentro de mim havia uma dilatação. Eu me dediquei a ficar cansada, eu me dediquei a prostrar. 2018. Li muito, devorei mulheres, admirei mulheres. Admirei minha mãe ainda mais como uma mulher que não pariu. Essas referências estão no texto da peça de algum modo, essas referências dessas mulheres, dessas autoras. Mas eu percebi que o que eu escrevia era também produção de um pensamento
que aquilo só eu poderia escrever, porque algumas nuances só a minha experiência poderia produzir. 2019 foi quando o processo começou a tomar sua forma. Confessei meus desejos de realizar uma peça, chamei a Ana Luísa e Manu Pessoa para me acompanharem. Partilhava com elas minhas ideias, alguns textos, conversas, encontros. Elas foram fundamentais, sem dúvida, como apoio testemunhal da minha experiência. Com Ana, a parceria acabou se aprofundando mais, com muitas conversas e trocas e textos. Nas conversas com Ana, fui percebendo que o exílio do qual falávamos também vinha de uma escolha voluntária minha de despencar de mim mesma, de encontrar novos espaços de enunciação para um corpo em crise. Nasceu Exília, um nascimento estranho porque não teve estreia, mas o que importa agora é a imaginação da ação a partir de um contexto de superação. Eu falo de cura. O recorte do exílio foi um tema importante e comecei a articular seus vários sentidos. Aquele baseado na expulsão por causa da desobediência feminina contida no mito adâmico. Aquele da desterritorialização, da errância. E também aquele exílio da criatividade como necessidade de invenção de uma nova realidade. Essas referências eu trago da Rita Segato, da Susana Muscat e do William Flusser. O trabalho busca, portanto, uma episteme que reconhece as possibilidades múltiplas de ser mulher e o autoexílio como recriação de si para entender os modos de colonização ao corpo feminino. O processo se deu em performance, buscando a convicção das palavras que eu estava articulando. Fui desconstruindo essa tecnologia da preparação para a cena e aceitando que cada vez que eu encontrasse o público seria uma performance diferente, dentro de um material que eu gostaria de disponibilizar para aquele encontro. Então, eu fui escolhendo formas diferentes de trocar com a audiência e, ao mesmo tempo, definindo um modo de criação, realizando um diário, mapa de percurso, explicitando esse caminhar. Esse diário é esse aqui. Ele está todo escrito no cadernão. E aqui eu fui escrevendo, desde reunião de produção até, enfim, pensamentos, ideias, vontades, desabafos, enfim, várias, e o próprio processo também. A cada encontro que eu fiz com o público, surgiam desafios e novas perguntas. Eu realizei 6 experimentos entre março e dezembro de 2019, 3 em São Paulo, 2 em Belo Horizonte e 1 em Uberlândia. As imagens que vocês vão ver no final são imagens de um ensaio que eu fiz na minha casa e que eu gravei esse ensaio. De um modo sintético, o que eu procuro entender nesse artigo, também nesse processo todo, é como a vida está conectada aos processos artísticos em que eu venho experimentando. Não me interessa aqui me debruçar sobre autobiografias ou outros nomes dados às escrituras de si na pesquisa cênica. Autoperformances, autoficções, biodrama, autoescrituras, porque o meu foco aqui, agora, nesse momento, é explicitar um processo de criação em experiência e não uma teoria sobre autobiografia. É explicitar um processo que leva em consideração uma percepção contínua de si, experimentando uma escrita fluida e singular, poetizando traumas, fissuras e dores.
Talvez eu chegue numa ideia de uma dramaturgia dos sintomas. Eu tenho pensado muito nisso. Porque quando percebemos nossos sintomas é porque estamos abertas a mudar alguma perspectiva. O pensar, agir, o pessoal e o social são constituições de uma soma. No processo de exília e na própria peça, eu permiti que aparecesse uma mulher projetada ou introjetada socialmente, aquela que encena demais sua adequação. Essa frase é da Janaína Leite. Eu gosto muito dessa frase. Poder ver a minha própria performatividade a partir do papel da mãe, que deixou a filha com o pai e foi morar em outra cidade, num duplo processo simbólico de separação do pai e da filha, foi importante e é para constituir-me outra. Escrevi no meu diário. Quanto sou ridícula em performar a mulher ou compactuar com as tecnologias que me fazem mulher. Ações, rituais cotidianos, limpar para o outro, administrar a casa para o outro, achar que alguém vai me sustentar. Aquela ideia de um marido rico que vai tirar você do sufoco financeiro para você ser uma artista. Um marido que tem uma casa e que te dá abrigo. O homem que diz que seu desejo insaciável de preencher, compor os meus buracos, é o mais absoluto amor. O ciúme e a competição. Seduzir e atrair a presa, a bunda, os peitos desejados. Deixar o cabelo longo e pintado, esconder os cabelos brancos, esconder as rugas e a flacidez. Posso fazer isso tudo. Posso não fazer isso tudo. Essas escritas de diário foram importantes, ainda que muitas não entraram para a cena. Escrever e reler tudo que eu escrevi gerou um certo distanciamento para uma percepção dessa adequação, sem uma crítica a mim mesma, e na dimensão do diário, da intimidade, fui tateando e me permitindo ver e me reconhecer. Voltando às perguntas do início, quem estou eu agora? O que consigo relatar dessa minha experiência de presente? Essas perguntas foram o motor também dos ensaios e me ajudaram a conectar com uma paisagem de mim mesma. Um corpo prostrado no início dos ensaios dizia algo mais do que meu vão julgamento de improdutividade. Passei um bom tempo observando o que ele queria dizer. Trabalhei respiração, trabalhei micromovimentos. Percebi que 3 dinâmicas de movimento se repetiam. O corpo muito pesado, anunciando um cansaço, um leve balanço como um ninar e depois uma espécie de chacoalhar e tremer. A movimentação contínua e lenta reverberou em uma composição sonora. Transpus a dinâmica de movimento para o gesto lento da arcada da rabeca. Aí isso acabou se tornando uma parte da trilha e depois esse som foi trabalhado pelo meu parceiro sonoro, Lucas Moraes. Ele é músico, filósofo e autor da trilha e de uma instalação sonora. Nós usamos alto-falantes no espaço. A partir desse som da rabeca, ele amplia os harmônicos usando dispositivos eletrônicos. Na peça, eu brinco com a materialidade das palavras, seus significantes e significados. Às vezes, isso é borrado pelo jogo com a gravação e composição ao vivo feita pelo Lucas. Buscando o desgaste das palavras, tanto do ponto de vista físico-sonoro, quanto da perda e da falácia de seus significados. Isso se dá principalmente pela repetição e pela distorção sonora. Os 4 movimentos básicos que eu disse, o peso passivo em movimento contínuo,
ninar, chacoalhar e tremer, se tornaram repetições de movimentos que eu fui colocando de algum modo na composição cênica. Quando eu comecei a pesquisar essa ideia de chacoalhar meu corpo, eu comecei a perceber uma relação entre a minha bacia, a minha coluna e uma relação entre a minha pelve e a minha boca. Foi uma descoberta importante porque eu pensei muito numa relação simbólica entre o chakra sexual violentado que impede uma fala livre. E uma fala livre é a liberação do desejo. Nessa cena, em cena, eu não procuro fechar uma coreografia. A minha ideia é sempre dançar a partir desses princípios. Quando eu libero minha pelve, meu corpo e minha coluna, a partir dessas práticas somáticas e literalmente rebolando, eu também libero a minha voz, eu falo, eu comunico, eu penso, eu confesso. Quem trabalhou comigo num trabalho de técnica corporal foi a Tiane Nascimento. Ela tem um perfil que se chama Pélvica, se alguém quiser conhecer. Eu penso, eu confesso. Silvia Federici fala sobre o dispositivo da confissão como uma estratégia de poder usada para a caça às bruxas que matou milhares de mulheres na Europa e depois na América Latina através de das práticas de inquisição nas colônias. Essa perspectiva da Silvia Federici é importante para pensar em como as estruturas de poder, especificamente a Igreja e o Estado, usaram essa confissão das mulheres para criar narrativas de invisibilização dos corpos femininos, corroborando para uma episteme hegemônica e heteronormativa. No caso de Exília, ao colocar o público como testemunha de uma fala confessional, exercita um modo não privado de confessar. A questão se torna pública e, portanto, política. Na escrita do texto, eu usei vários dispositivos, mas principalmente a escrita automática e também um recurso de colagem. É uma ideia de copiar, recortar, colar novamente e compor pedaços de frases conhecidas de maneira a criar uma fala disruptiva. As fontes principais de um dos textos, da segunda ou terceira cena, essas fontes são memes, frases clichês de autoria duvidosa sobre machismo, feminismo, cancioneiro popular, propaganda de beleza, vocábulos Lilith e deusa do Wikipédia, pedaços de vídeos do YouTube, de uma palestra da Simone de Beauvoir de 1985, Por que sou feminista? Também extratos de textos da Donna Haraway, do texto Antropologia do Ciborgue, As Vertigens do Pós-Humano. Também eu brinco de uma maneira irônica com o discurso da Emma Watson, que é um discurso da embaixada, ela era embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres, é um discurso de 2014. Então eu faço um jogo textual de brincar com esse texto, que são textos que estão de uma certa forma na nossa cultura, numa cultura branca, vamos dizer assim. E aí eu brinco de uma maneira irônica com esses textos, com uma forma de me constituir e me desconstruir através de uma ideia de uma feminilidade, através dessas falas, Eu já estou finalizando, tá? Bom, a partir do exposto, eu mapeei 3 elementos importantes na criação do Exília,
que foi a observação de mim mesma e os princípios somáticos na criação de movimentos, sonoridades e textos. Um modo de criação e um modo de apresentação também processual, e corpo e uma perspectiva descolonial. Esses elementos, eles estão interconectados. Existe um pensamento de fundo que é me predispor a inventar modos de organização criativos, que é condição do próprio fazer artístico, né? Cada vez a gente está inventando novas formas de fazer. E aí eu tento não me referir tanto a uma cartografia de algo reconhecível, né? Na tentativa de uma categorização à moda racional moderna ou a uma consciência de autodeterminação. Eu tento lançar um olhar para uma prática que se fez de muitos feixes, de muitas formas, de muitas imprevisibilidades, muitos ires, devires. É uma forma que eu ainda nem sei qual é. Uma forma final, se é que existe uma forma final. A integridade do processo passa pelo corpo que se move em cena, de onde ele vem, qual história entranhada ele tem, onde ele está se movendo no momento da performance. É a paisagem que carrego por onde eu for. É também a escolha no modo de criação da obra como sobrevivência poética, resiliência artística, como necessidade íntima de pertencimento. Essa costura de pensamento começou a ser engendrada desde que me debrucei sobre a ideia de aprender a me ver e a me observar, aceitando os meus medos, as minhas ansiedades e confiando totalmente na minha intuição e na minha criatividade. Algo que não é possível não fazer. Não se trata aqui para mim agora, nesse momento, de me perguntar a importância do teatro nesses tempos atuais tão sem perspectiva de futuro. A necessidade de criação agora é um fluxo que eu não escolho. Ele aparece, ele vem e eu sigo esse fluxo. Eu acho que nós encontraremos fissuras e essas fissuras se expressam de muitas formas, nas nossas práticas cotidianas, nas nossas escritas, nas lives, nos grupos de estudo, nas leituras, nas novas parcerias que se fazem, na reeducação de percepção de um tempo, se ainda estivermos vivas. Muitas não estão vivas. Porque os nossos corpos e as nossas corpas controladas, eu percebo que nós estamos cercadas, buscando rotas de fuga, como considero a criação e a realização desse trabalho. Eu termino meu texto aqui, essa apresentação. Eu vou mostrar agora alguns vídeos de ensaio. Tem uma precariedade nas imagens. Eu acho que isso também é um aspecto do trabalho, essa precariedade. Depois eu vou mostrar algumas fotos em seguida. Eu vou parando o vídeo, porque ele é muito longo, então eu escolhi algumas imagens para mostrar para vocês, e eu vou parar e ao final eu vou mostrar algumas fotos. Foram as últimas fotos que eu fiz, elas foram feitas antes de uma estreia que seria em abril de 2020. As fotos são da Núbia Fernamo, a iluminação foi do Lucas Pradino, era um estudo nosso, né, que a gente estava experimentando, um estudo de cor, de imagem, experimentando o que poderia ser a luz do trabalho. Essas fotos, como eu disse, foram feitas no início. Na verdade, essas fotos foram feitas no início de 2020, né, que seria em abril a estreia, e a gente deve ter feito em janeiro, fevereiro, se não me engano, de 2020.
O vídeo, a imagem é de 2019, se não me engano, novembro de 2019. Eu vou compartilhar aqui.
Oi.
Eu vou agora compartilhar algumas fotos que foram, como eu disse, algumas fotos feitas agora, agora não, né? No início de 2020. Só um minuto. Ela já está terminando, as fotos já estão terminando. Eu vou falar um pouco sobre elas. É, é um estudo mesmo de imagem, né, para a cena. Eu já uso essa peruca, esse figurino. Os elementos continuam aí, né? O megafone, o colchão. É um estudo mesmo de cor, de imagem, né? Essa foto tremida, porque em cena, né? Eu uso esse movimento, né? E foi um estudo mesmo, né? De cor, de imagem, enfim. Esse é meu Instagram e o meu site. Ok, obrigada. Então, essas imagens, né, como eu disse, foi um estudo mesmo, pensando mais já na encenação, né, eu uso essa peruca vermelha, é um elemento que eu comecei a pensar muito numa espécie de Eva, de Ariel, né, aquela do conto do Ariel.
da Ariel. E aí, que eu brinco também, em certo momento, né, no espetáculo, né, eu brinco com essa imagem dos contos de fada. Enfim, eu acho que é isso, assim, agora, em termos de imagem, o trabalho se aproxima mais, né, dessas fotos, né. Bom, eu vou fazer uma apresentação online, um experimento cênico em fevereiro, ainda não estou com a data correta ainda. Esse experimento eu vou fazer online e também eu vou lançar a dramaturgia. Eu estou publicando, eu vou publicar a dramaturgia do espetáculo e esse experimento vai ser através da Lei Aldir Blanc, Minas Gerais. Ainda não tem a data, mas assim que eu tiver eu comunico todo mundo para assistir e experimentar também uma nova forma de fazer, né, o trabalho. E na mostra Reencontro, a ideia é que né, se tudo for possível, a gente fazer no segundo semestre. Acho que é isso, gente. Se alguém tiver alguma questão, quiser colocar, estou aqui na escuta. Tem um comentário aqui da Dani Perucci. O figurino mudou completamente minha leitura inicial do que vimos no vídeo com o colchão. É outra leitura, é outra imagem, né? Com certeza. Mas Dani, aquele movimento todo eu faço já com essa figura montada. Mas no final, vocês veem que ela continua sendo meio a cena final, aquela imagem final que eu mostrei em vídeo. Eu já estou sem a peruca, sem o figurino. Já é também uma espécie de desmontagem, assim, eu vou me desmontando. A ideia é um pouco essa, assim. Eu estou olhando aqui no chat, ver se tem alguma questão. Bom, eu acho que é isso, né? É isso, Danilo? Então é isso. Eu vou finalizando. Desejo boa noite para todo mundo. Um bom sabadão aí, que a noite é uma criança, em casa. Bom fim de semana. E espero ver vocês todos em fevereiro. Para a gente poder seguir, né? Também compartilhando e trocando ideia. A Dani Perucci disse: muito forte as imagens, muito forte o texto, estou recebendo aqui. É forte para mim também, é forte para mim falar, é forte fazer o trabalho. E por isso que ele é muito diferente cada vez que eu faço, cada vez que eu falo, cada vez que eu invento uma forma de falar, de fazer, de compartilhar, né? É isso. Agradeço todos que estão aqui, que me acompanharam nessa 1 hora. Até já. Tá. Então, a mostra continua, né, até amanhã, até o dia 13, até amanhã, nesse canal. Vocês também podem ver outras apresentações que tiveram, né, Danilo? Sim. Uhum. Só um minuto. Tá. Tem uma peça que se chama Quarta Tela, não pode ser transmitida por algum motivo, e ela vai ser transmitida no dia 14. Então fiquem atentos. Um beijo, boa noite.